Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fernando Fernandes e eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz o nosso primeiro código em Python. Vamos lá? Então primeiro a gente vai ver um pouquinho da motivação para usar uma linguagem de programação, né? Por que a gente usa uma linguagem de programação? Para você que não é da área, para você que nunca programou, falar um pouquinho do histórico do Python, da onde surgiu, e vamos criar o nosso primeiro código em Python sem ter que instalar nada na nossa máquina. Então, para que a gente quer aprender uma linguagem de programação? Hoje em dia, acho que todo mundo vai ter que saber um pouquinho de programação que a gente usa em algumas tarefas do dia a dia. A gente pode automatizar rotinas que a gente tem no nosso dia a dia. A gente pode criar aplicações, a gente pode criar APIs, né, que é algo que a gente ouve bastante aí no mundo da tecnologia. Criar aplicações web, entre outros tipos de aplicação. E a gente ouve bastante, usa bastante na ciência de dados para poder treinar modelos de machine learning. Então, cada vez mais comum, cientistas de dados do mundo inteiro utilizarem o Python para treinar seus modelos, porque ele tem uma biblioteca riquíssima e muito fácil de utilizar para quem está iniciando. Além disso, a gente consegue usar para coleta de dados. Eu quero treinar um modelo de machine learning, eu preciso de dados para treinar, e aí eu faço a coleta de dados desse modelo. Por que Python? Python é uma linguagem muito intuitiva, fácil de usar, né? A gente consegue aprender rapidamente, em poucas horas. Eu vou mostrar aqui para vocês isso. E por isso que ela é extremamente popular. A gente consegue utilizar em diferentes situações, com diferentes abordagens, né? E eu consigo, por exemplo, desde um programa simples para copiar arquivos de uma pasta para outra, até treinar modelos de machine learning que são mais complexos. Ele tem uma questão que eu acho muito interessante, que ele tem o recurso de indentação obrigatória. Ele força que a gente escreva o código legível, senão ele nem roda. Então já foi criado para isso, com esse propósito, para facilitar a leitura por outras pessoas. Então a gente pode ver aqui um exemplo dessa popularidade do Python. Então, no ano passado ele já estava entre as principais linguagens de programação mais populares, né? Segundo a TIOBE. E ele se manteve até o ano corrente para poder ser uma das principais linguagens de programação. Ele foi lançado em 1991 pelo matemático e programador Guido van Rossum, né, o programador holandês. Ele já tinha experiência com outras linguagens, né? A ABC, ele utilizou uma linguagem anterior, as experiências dele com essa linguagem, para criar uma linguagem um pouco mais simples para quem está iniciando. Então a ideia ele foi preparado, ele foi criado para ser simples o suficiente para facilitar o uso em tarefas rotineiras, desde programadores júniores até cientistas de dados. A gente tem alguns exemplos de algumas empresas grandes que utilizam, isso aqui tem lá no site do Python, mas tem muito mais empresas aí que usam no dia a dia para algumas tarefas específicas, principalmente para APIs. É bem comum a gente utilizar Python, né? Para poder facilitar a comunicação entre aplicações. Então, primeiros passos, o que a gente precisa fazer para começar a trabalhar com Python? Então, não precisa instalar nada na sua máquina, eu vou mostrar para vocês que é só acessar o site do Google Colab e se autenticar, e aí você já consegue programar. Aqui eu abri o meu navegador em modo anônimo, só para mostrar o passo a passo para quem está iniciando. Google Colab, a gente digita isso no navegador e a gente vai clicar no primeiro item. Aqui eu já tenho um que a gente chama um notebook já pronto para a gente, para entender de onde surgiu essa proposta do Google Colab, né, que é uma iniciativa da Google para fomentar o uso por cientistas de dados do mundo inteiro, e eles fornecem esse recurso que está dentro de uma máquina virtual do Google, né, que toda vez que a gente executa, ele aloca uma máquina virtual para a gente, da cloud do Google, para que a gente consiga desenvolver os nossos códigos de forma privada, né? Apesar de ser uma máquina virtual compartilhada, o nosso código é privado até o momento que eu libero isso para terceiros. Então a primeira coisa é fazer o login. Para você que não tem login no Google, você pode criar um e-mail, né, no Google. Então uma vez que você fez o login, vai aparecer essa janelinha aqui para vocês. E aí você já consegue criar o seu primeiro notebook.
Já tem o notebook aqui de exemplo do Google, né? Para explicar o que é o Google Colab, que é o Collaboratory, né? Que é para fazer a colaboração entre equipes de desenvolvimento de ciência de projetos de machine learning, ciência de dados. Você consegue compartilhar numa rede de pesquisadores, por exemplo. Então eu vou criar aqui o meu primeiro notebook. Está carregando. Aqui ele vai preparar o ambiente do Google Colab para que eu consiga desenvolver o meu código e já fazer um projeto completo, do início ao fim, desde a captura dos dados até a análise e visualização dos dados. Então o primeiro passo eu vou colocar aqui um título. Dá um zoom aqui para vocês verem. Primeiro notebook. Vou dar um Enter. Aqui eu tenho o que a gente chama de célula. Essa área mais cinzenta é uma célula que eu posso programar, posso colocar o meu código. Se eu dar um print, por exemplo, Olá Mundo, né, que é o que a gente faz quando a gente está iniciando uma linguagem de programação qualquer, eu já posso ver se está funcionando ou não. Então a primeira coisa eu posso clicar aqui no Play para executar essa célula. Ele está preparando a máquina virtual ainda, uma máquina virtual compartilhada. Então assim que estiver pronta, vai mostrar aqui quanto tem de memória, quanto tem de CPU disponível para a gente. Essa é uma forma de executar. Posso clicar no Play, digito qualquer código aqui e ele vai executar aquilo que eu estiver digitando. Uma outra forma é dar o Ctrl Enter no teclado. Ctrl Enter ele executa a célula atual e mantém na célula atual. E Shift Enter ele executa a célula atual e vai para uma próxima célula. O que eu posso fazer para melhorar a leitura desse notebook? Eu posso, por exemplo, colocar um título. Se eu colocar aqui, Jogo da Velha, testando o Jupyter Notebook do Google Colab. Eu vou transformar essa célula, que a princípio está como célula de código, para uma célula de marcação, para mostrar esse título. Para isso, eu posso utilizar o atalho Ctrl, vou colocar aqui, Ctrl mais M mais M. Tem um E a mais aqui. Se eu digitar Ctrl MM, ele vai transformar a célula em marcação. Então vou apagar aqui esse atalho, transforma essa célula em marcação e eu consigo jogar essa célula para cima ou para baixo usando aqui as setinhas. Tá? Eu sei os atalhos, basta a gente acessar aqui ferramentas, atalhos do teclado, vão aparecer para mim todos os atalhos disponíveis. Tá? Para adicionar uma nova célula, para transformar uma célula em texto, que é o que a gente fez agora, para transformar a célula em código, tem um outro atalho. Então tenho todos os atalhos aqui disponíveis, né, para deletar, né, para excluir a última ação, né, o Ctrl Z. Então aqui eu já tenho meu primeiro código em Python para testar a linguagem, para ver que com pouco tempo já consegue sair programando. Eu vou mostrar para vocês em próximos vídeos como que a gente trabalha com variáveis, para a gente entender um pouquinho da lógica de programação, para começar a analisar dados de qualquer tipo de setor. Então vou colocar aqui uma variável só para a gente ver que não precisa de muita coisa para a gente entender como é que funciona isso. Declarei aqui uma variável x igual a 5 e eu posso imprimir o valor dessa variável usando o método aqui print. Se eu dar um Shift Enter, ele vai executar e vai para a próxima célula, vai imprimir aqui o valor e a gente vai ver para que serve, né? Por que a gente usa a variável e qual a lógica disso dentro de um sistema, de um código completo. Mas mostrando aqui no nosso ambiente, eu tenho uma guia de navegação aqui, eu tenho um índice e aqui eu posso colocar, eu consigo visualizar todos os títulos, subtítulos que ele chama de seção dentro do meu notebook. Então eu posso colocar aqui, vou criar aqui, se eu der ESC A, ele vai adicionar uma linha de código acima da linha atual. ESC B, ele cria uma linha de código abaixo da linha atual. Então eu vou colocar um subtítulo aqui. Vou transformar essa célula em texto, Ctrl MM, e vou colocar um subtítulo. Subtítulo 1. Vou dar Shift Enter para executar e ir para a próxima célula.
Eu tenho um título, um subtítulo, e aí eu consigo visualizar isso dentro do meu índice. Eu posso pesquisar dentro do meu código, posso visualizar todas as variáveis disponíveis aqui no meu código, né? Deixa eu tirar um pouquinho do zoom. Tem a variável x aqui que eu declarei, atualmente está com valor 5. E posso carregar dados de fontes diferentes, né? Posso carregar um arquivo Excel, um arquivo CSV, para depois trabalhar com esses dados. Então, é uma ferramenta bem completa que eu não preciso instalar nada na minha máquina e ela já me permite a começar a trabalhar com uma linguagem de programação muito poderosa que é o Python. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula. Nas próximas aulas, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais na linguagem e mostrar os recursos dela. Obrigado, gente, e até a próxima.